recebendo o nosso amado irmão presbítero Rezende, que vai estar ministrando a boa, poderosa e maravilhosa palavra do Senhor. Por isso, abra sua mente, desarma ela, abra o seu coração, porque Deus tem algo especial para a minha vida e para a sua vida. Estenda a mão para cá. Papai querido, aqui está o teu filho, Pai. Continua a usá-lo, continua a dar a ele sensibilidade para que ele possa ouvir a tua voz e derramar sobre nós tudo aquilo que está no teu coração. Usa-o de maneira sobrenatural, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, igreja, bom dia, graça e paz. Bom dia. Bom, está feliz com Jesus? Amém. Jesus está feliz com você? Glória a Deus. Vamos ter uma palavra hoje no seu coração. Mas primeiro eu quero perguntar para vocês se vocês estão preparados. Vocês estão preparados? Sim ou não? Sim. Preparados para quê? Eu uso. Preparados para quê? Quero saber se vocês estão preparados para viverem. Hoje é o primeiro dia da semana, a melhor semana da vida de vocês até então. Vocês estão preparados para que todas as promessas, todas as palavras que o Senhor colocou no seu coração, te entregou, sejam cumpridas? Todas as causas de oração que você dobrou o joelho serão alcançadas. A cura para as enfermidades, as pessoas que ainda não foram alcançadas da sua família, as portas de emprego, as bênçãos, inclusive financeiras, todas elas estão a caminho e chegando, e você está prestes a viver. Já entrou na melhor semana da sua vida até então. Quem crê? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu pedi para vocês abrirem a Bíblia de vocês aí em Mateus 4, dos versículos 1 ao 11. Eu vou ler aqui na NVI, se vocês forem colocar aqui, se puderem, NVI, tá bom? Então, Mateus 4, do 1 ao 11, nós vamos ler. Quem achou, diga amém. Amém. Tudo bem. Quem não achou, pode dizer misericórdia. Todos acharam, né? Então vamos lá. A palavra do Senhor diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Repita comigo: teve fome. Teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou-o à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse-lhe: tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou. Repita comigo: então o diabo o deixou. E anjos vieram e o serviram. Muito bem. Queria chamar aqui o Aninha, está aí? Pedro, Ana, você pode dar um pouquinho aqui? Se a Aninha estiver por aí também, eu acho que não está. Ana está vindo
bem devagar, porque ela voltou a fazer atividade física essa semana e eu te denuncia. Ela está sofrendo. A mulher está assim, se sentar não levanta, se levantar não senta. Então vamos lá. Ninha, vem cá, filha, por favor. Isso, ó. A gente já vai começar a palavra, mas para começar, eu quero pedir mais uma vez que nós possamos orar e orar em família. Então eu queria pedir, Pedro, que você pudesse fazer essa oração, pode ser? Senhor meu Deus, papai, obrigado por mais esse dia, por mais esse início de semana. Obrigado pelo privilégio de estar na tua presença, família, como igreja. Amigo Espírito Santo, a tua presença é mais importante. Fale conosco hoje o que o Senhor quer falar, que o nosso coração possa ser uma terra fértil, Senhor. Possamos colocar em prática a tua palavra, Senhor. Nos transforma, nos toque. Faça o que só o Senhor pode fazer, Senhor. Nós te entregamos esse culto, essa semana, em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Muito bom, obrigado. É assim, é muito bom a gente fazer essa oração e vir no culto domingo de manhã, logo com a família. E os frequentadores sabem que isso não é raro, isso é frequente, graças a Deus. Mas não foi sempre assim. Não foi sempre assim. A nossa caminhada junto em família. E semana passada eu ministrei essa palavra e o pastor Rogério pediu para repetir. A Aninha não estava aqui porque ela estava numa missão. Quem veio no culto dos jovens ontem, eu acho que pôde ouvir um pouco. Já foram várias missões e ela estava numa missão, mas hoje a família está completa aqui. Eu quero trazer para vocês uma palavra hoje, uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, e o tema é: quando o deserto se torna um altar. Você pode repetir? Quando o deserto se torna um altar. Pois é, meus irmãos, eu quero trazer algo para vocês. Eu não sei se vocês têm clareza disso, ou quanto vive cada dia entendendo isso, porque às vezes racionalmente eu sei, mas eu não vivo como quem sabe. Existe uma verdade: nós estamos em guerra. Eu quero que você repita isso comigo. Nós estamos em guerra. Diga: eu estou em guerra. Nós estamos em guerra. Deixa eu falar para vocês. Eu e a minha esposa, a gente aconselha lá no ministério do pastor Josué, no SOS Casamento, e não é raro a gente receber casais lá com problemas conjugais, tentando resolver seus problemas pela força do próprio braço. Então às vezes é uma brigaiada, aí um colocando o seu ponto de vista e brigando por aquilo que quer, e às vezes a gente vê situações onde o filho não sabe, o filho já mais criado, e às vezes ele está fazendo algumas coisas e o pai e a mãe estão na igreja, estão orando e querem obrigar o filho a ter uma postura. Mas o que o Senhor nos deu como arma foi jejum. Repita comigo: jejum, oração e palavra. Não, às vezes as mulheres, as esposas estão tentando convencer seus maridos de uma mudança, de uma coisa ou outra, mas as armas que o Senhor nos deu foi jejum, oração e palavra. A esposa está de calça, mas se ela tivesse de bermuda, você pudesse ver os joelhos dela. Os joelhos da minha esposa têm marcas, calos. Muitas mulheres nessa igreja sabem disso. Há mais de 2 anos, 5h15 da manhã, ela entra numa videoconferência ao vivo com mulheres. Hoje são mais de 170 mulheres no grupo. Normalmente cerca de 40 entram ao vivo, 5h15 da manhã. São mulheres que passaram por divórcio, doença, o filho anunciou, por exemplo, que às vezes homossexual, ou descobriu drogas, ou o marido está lutando com vício. E essas mulheres entenderam que as armas que o Senhor nos entregou é jejum, oração e palavra. Essas são as nossas armas. E nós estamos em guerra, mas muitas vezes a gente tenta usar armas naturais, mas
Lá em Efésios 6,12, a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo nos diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. E nada contra o cristão que veste uma camisa amarela e vai para a Paulista, não, nada contra. Mas o Senhor ouviu o clamor do povo hebreu, e nós precisamos clamar ao Senhor, é a Ele que nós precisamos clamar, e usar as armas que Ele nos deu: jejum, por favor, jejum, oração, e palavra. É sobre isso, até porque Satanás não teme quem fala de Deus. Ele não teme quem fala de Deus. Satanás teme quem anda com Deus. E repita comigo: anda em oração, jejum e palavra. No começo da década de 80, 4% do povo brasileiro se dizia cristão evangélico. Apenas 4%. Hoje, mais de 30% é a religião da moda. Todo mundo quer ser evangélico, todo mundo quer ir no culto, ok? Mas infelizmente, e existem estudos que dizem que até 2030, mais de 50% da população brasileira vai se declarar cristão evangélico. Mas hoje, na década de 80, no começo da década de 80, as pessoas jejuavam, oravam e liam a palavra. E eu acredito que muito mais do que se faz hoje. Hoje você pega muitas pessoas que se dizem cristãos, mas de verdade não meditam na palavra todos os dias. Não oram, não entenderam o poder da oração. E é mais fácil você encontrar hoje um cristão evangélico fazendo jejum intermitente para emagrecer do que como arma na guerra que nós enfrentamos, infelizmente. Então a palavra de hoje é um convite que nós possamos retornar ao caminho. Amém. Possamos orar, jejuar, meditar na palavra, servir na igreja, fazer parte do corpo. Uma ação como essa aqui que o nosso pastor recebeu de Deus, eu e mais um, a gente dizer: isso é nosso, isso não é uma coisa do pastor, isso o Senhor entregou para nós, uma missão de trazer mais um. A gente organiza aqui o Ministério de Obreiros, um café antes de todos os cultos no domingo, de manhã e à noite. Eu não sei se você sabe, mas tudo comunica. Repete comigo: tudo comunica. Tudo comunica. Tudo, presta atenção. É impossível não se comunicar. Fala, é impossível não se comunicar. Se uma pessoa te fizer uma pergunta e você ficar em silêncio, o seu silêncio quer dizer alguma coisa. Você entende isso? Ok? O seu silêncio quer dizer algo. É impossível nos comunicar. Quando a igreja faz um sacrifício de organizar um café antes dos cultos, com que intenção? Criar um momento de comunhão, e você decide não participar, você está comunicando algo. Não me sinto parte, isso não tem a ver comigo, ok? Eu não faço parte disso. Quando o nosso pastor lança um desafio, eu e mais um, e você nem tenta, nem se esforça por trazer, convidar alguém, porque o seu papel é só convidar. Quem convence é o Espírito Santo. Você só convida. Às vezes existem pessoas que se convertem só com uma Jesus te ama. Não precisa decorar versículo, é porque o Espírito Santo vai fazer. Mas quando você decide não participar, você está comunicando algo. Não me vejo nessa missão, não faço parte, se a ideia do pastor é problema dele, ele que resolva isso. E não é. Não deveria ser. Então Satanás não teme quem fala de Deus, mas ele teme quem ora, quem jejua e quem medita na palavra. E eu quero hoje trazer um assunto para vocês, quero falar mais sobre essa disciplina do jejum. O jejum é uma dessas armas, mas ele não é uma ferramenta mágica. Ele não faz mágica. Não é o jejum. Não é o jejum não muda Deus. O jejum muda o nosso coração. Glória a Deus. Diante de Deus. Aleluia.
Ele nos torna mais sensíveis à sua voz e mais dependentes da sua vontade. Alguns estudiosos identificam cerca de 23 jejuns nas Escrituras, na Bíblia, entre pessoais e coletivos. Homens e mulheres de Deus jejuaram com propósito e todos viram o poder de Deus. Repita comigo, todos. Todos. Todos Todos. viram Viram. o poder de Deus. Não há uma oração que nós façamos que não seja respondida. Glória a Deus. Às vezes você vai num médico e ele te pede para tomar um medicamento por 30 dias. Se você tomar, você não tem como saber qual foi a dose que te curou. Porque não foi uma dose, foi o processo. Quantos estão entendendo? Amém. Não foi o 17º comprimido, não foi o 8º, não foi o processo. Nós conhecemos histórias de mulheres que dobraram o joelho e oraram pela conversão dos seus maridos por 30 anos. E eles se converteram. Foram batizados e vieram com fome. Pareciam que queriam recuperar o tempo perdido. Agora imagina que essa mulher tivesse orado 29 anos. O que teria acontecido? Nós precisamos nos posicionar. Eu quero falar sobre o jejum desses 23 que os estudiosos apontam na Escritura, sobre 3 principais aqui. Moisés, 40 dias buscando revelação e direção. Você vai encontrar isso lá em Êxodo 34. Esther, 3 dias intercedendo pelo livramento do povo. Esther, rainha, ela podia pensar assim: mas eu acho que talvez nem vai dar problema para mim, isso é um problema dos outros. Ela podia falar: eu estou bem aqui. Mas ela é provocada, ela é confrontada e ela decide convidar o povo para um jejum coletivo. E tem Daniel, 21 dias buscando entendimento espiritual. Você vai encontrar isso lá em Daniel 10. Jesus também jejuou 40 dias. O próprio Deus encarnado, levado ao deserto, ele jejua 40 dias. O que pode fazer um cristão acreditar que ele não precisa? Jesus foi batizado, nós precisamos ser batizados. Jesus nos ensina sobre a ceia, nós temos uma preocupação em cearmos. Jesus serviu, nós precisamos servir. Jesus jejuou, nós precisamos jejuar. Jesus orou, nós precisamos orar. Jesus tinha pleno conhecimento da palavra, nós precisamos conhecer a palavra. Jesus vem para nós como uma grande referência. Só existe um caminho, e esse caminho é Jesus. Glória a Deus. A nossa vida, nós devemos nos esforçar para viver a nossa vida com a única intenção de cada dia nos tornar mais parecidos com Jesus. Amém. Essa é a nossa razão de vida. Todos os dias eu preciso pensar se a palavra que eu falo é a palavra que Jesus falaria. Se a oração que eu faço é a oração que Jesus oraria. E se a forma como eu me sento nas mesas é a forma como Jesus sentaria. Será que se Jesus fosse um membro aqui da igreja, sendo convidado para participar de uma célula, será que ele participaria? E se um dia ele fosse convidado para abrir uma célula na casa dele, será que ele abriria? E se ele soubesse que aqui nós temos um programa chamado Família em Ação, será que ele ia participar? E se ele soubesse que tem um café da manhã, um café aqui antes dos cultos de domingo, será que Jesus ia aproveitar esse tempo de mesa? Porque às vezes a gente só vem na igreja quando a gente está precisando, mas deixa eu te dizer, talvez o Senhor trouxe alguém que é o seu sorriso, é o seu bom dia, que o Senhor quer usar para curar aquela pessoa, e você decidiu não vir. Ok? Era só o seu sorriso, era só o seu bom dia, era só o seu paz do Senhor, era só o seu, senta aqui irmão, aqui na mesa, aqui comigo, vamos conversar. Era só isso. Não é sobre comer, não, já come em casa, não é sobre comida. Quantas vezes no trabalho, vamos almoçar, a pessoa fala: mas você vai almoçar onde? Onde você quiser.
Não, porque vocês costumam ir naquele restaurante, eu não gosto. Não é sobre comida. Está entendendo que não é sobre comida? É sobre a gente estar junto, sobre mesa. É sobre a gente poder se apoiar. É sobre isso. Então, todos esses jejuns que eu relatei, todos tinham algo em comum. O jejum era a ponte entre o impossível e o milagre. Repita comigo. O jejum era a ponte entre o impossível e o milagre. Muitos de nós queremos o impossível, mas a gente não está disposto a acordar 3 horas da manhã para orar, a fazer um jejum, a abrir mão de algum prazer. E essas pessoas nos mostram um caminho, porque para elas o jejum foi a ponte entre o impossível e o milagre. O poder não está no ato do jejum, e sim em Deus, que responde a um coração rendido. É isso. O jejum vai nos confrontar e vai nos colocar numa situação que nós vamos ver na prática aquela lição que diz: ai meu Deus, na minha fraqueza. Sabe, aí eu dobro os joelhos, aí eu acredito. Eu não sei vocês, mas as minhas orações mais fervorosas foi quando eu descobri que eu tinha uma doença e pensei que ia morrer. Isso é o que os médicos diziam há 11 anos atrás, quando a minha esposa recebeu um diagnóstico e passou pela minha cabeça que eu pudesse perder ela, quando eu quebrei financeiramente, quando uma série de coisas. Essas foram as orações mais fervorosas. Era no deserto, mas eu estava mais sintonizado com o Senhor, e ali eu me sentia de verdade no deserto. Eu não sei se vocês aqui já assistiram um filme chamado 127 Horas. Alguém aqui já assistiu ou não? Ok. É um filme de história real. Não é cristão, mas é uma história real. Eu acho que ele traz uma lição para nós. Ele nos traz uma lição. Esse filme ele conta a história de um alpinista hábil, muito competente, que tem um dia que ele não está bem, ele está querendo ficar sozinho, e ele aproveita o esporte que ele domina, ele fala: eu vou escalar uma montanha. Só que ele não avisa para ninguém para onde vai, e ele não tem um meio de comunicação. E escalando essa montanha, procurando ficar sozinho, ele sofre um acidente, e ele cai, e ele fica preso pelo braço. O braço dele é esmagado, ok? Esmagado, e ele não consegue sair. Esse filme é uma história real. E passa 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, e ele com muita dor, o braço está esmagado, e ele se dá conta que ele vai morrer. Ele está pendurado, ele fala: eu vou morrer, porque ninguém sabe onde eu estou, eu não tenho como pedir ajuda, eu vou morrer. E quando ele olha para a cintura, ele tem uma ferramenta, uma machadinha, típica dos alpinistas. E ele a partir dali, ele tem uma opção. Diga, ele tem uma opção. Ele tem a opção. Pergunte: qual a opção, Rezende? Qual a opção? A opção dele passa a ser amputar o próprio braço, a sangue frio, sem anestesia. Já pensou nisso? Com um machadinho? A opção é: ou amputa ou morre. É isso. Vai ficar lá, vai morrer. Ele já está no processo para morrer, 5 dias já. E ele decide amputar. Mas amputar um braço não é dar um golpe e o braço não é assim. Ele vai ali batendo, e é muita dor, e corta camadas de pele, e corta músculo, e nervo, e osso. E ele fica pendurado, e cada vez que ele vai nesse processo, ele desmaia de tanta dor, até que ele amputa o braço completamente. E quando ele amputa, ele cai numa altura de 1,5 metro, 2 metros, o braço preso, aquela hemorragia terrível. Mas esse homem está vivo, e ele palestra no mundo inteiro. Lá no SOS, às vezes, alguns casais com problema, e a gente fala: irmão, de 0 a 10, quando você quer recuperar seu casamento? Não, meu filho, de 0 a 10, quando você quer recuperar, trazer seu filho de volta? E a pessoa diz: não, você não está entendendo, eu morreria pelo meu filho, eu morreria para recuperar meu casamento. Eu digo: olha, talvez nem precise morrer. Não precisa, porque às vezes parece que morrer é mais fácil que fazer um sacrifício. Não precisa morrer. Porque tem gente que morreria, mas não viveria. Você precisa mudar de vida, você não precisa morrer, você precisa mudar de vida. Ok? É isso que precisa.
Então precisa que você ore, entregue, coloque nos pés da cruz, ore às 3 da manhã, insistentemente, e talvez por um mês, um ano, 10 anos, 20 anos, eu não sei, eu só sei que o único capaz de fazer o milagre que nós precisamos é Ele. Nós precisamos botar no pé da cruz. Nós precisamos jejuar. Senhor, eu vou abrir um jejum aqui. Essas pessoas estavam frente a grandes desafios e jejuaram. Mas quantos estão dispostos a abrir mão do prazer por essa causa que ele disse que morreria, mas não viveria? Nós precisamos viver pelas pessoas que a gente ama e pelas grandes causas. Às vezes o caso não é morrer, às vezes é viver. Mas viver de forma intencional. Então a pergunta que eu quero te fazer é: que sacrifício você está disposto a fazer pelo que tem valor eterno para você? Porque muitas pessoas não fazem esse esforço. É importante que a gente possa entender isso. O jejum é a escolha de quem quer viver plenamente no Espírito. Repita comigo: plenamente no Espírito. Plenamente no Espírito. Plenamente no Espírito. Deixa eu te contar uma história. Em 2020, pandemia, 2019, a gente acompanhando o caso da pandemia na China e a gente preocupado. Nós somos empresários e muitas pessoas dependiam da gente, muitos colaboradores. E aí, no primeiro momento, a gente achou que isso não ia chegar aqui, ou se chegasse, nós nunca imaginamos que aconteceu o que aconteceu. Mas no dia 17 de março, uma segunda-feira de 2020, a gente decide ir para o home office, colocar a nossa equipe para trabalhar de casa, para eles não correrem risco. A gente achava que era algo passageiro, rapidinho, a gente tudo ia voltar ao normal. No dia 17 de março, eu faço aniversário dia 29. Anotem para não esquecer. Dia 29, tá? Antes, e na época do meu aniversário, eu começo a receber ligação de um monte de empresa grande. A gente pensava serviço na época só para empresas grandes, hoje nem tanto, mas só empresas grandes. E elas começaram a me ligar: nós não vamos pagar, ó, seguro, serviço que nós fizemos em janeiro, quero que você receba em março, você não vai receber, não tem previsão. O problema nem era falta de dinheiro, é que eles queriam manter caixa. Mas aquilo, eu pedi noite de sono, porque o nosso faturamento ele cai para 17%. E os compromissos não diminuíram, tinha todos os compromissos. Então, sem saber jejuar, a gente decidiu em casa, eu, Ana, Pedro, Aninha, a gente decide começar a jejuar. E o jejum nosso na época era: não, nós vamos tirar o café da manhã. Então assim, a gente vai dormir à noite e no outro dia nós só vamos almoçar. E vamos passar 40 dias fazendo isso. E vamos passar a orar todos os dias em família. A gente não orava em família. A gente orava em família uma vez por semana. Passamos a orar todos os dias. Ficamos por tempo e aí conseguimos orar e jejuar. E era um sacrifício absurdo, porque 10 horas da manhã eu já dizia: meu Deus, estou morrendo de fome, não aguento mais, não vejo a hora desse jejum acabar. E era isso. E nós jejuamos 3 vezes 40 dias. Aqueles que acompanharam vão lembrar: a gente achava que as coisas iam voltar ao normal, não voltava, fechava de novo. Quando a gente achava que estava acabando, começava tudo de novo e era aquela coisa. Então a gente emendou ali os 3 jejuns naquele ano. E eu não sei explicar para você racionalmente como a gente sobreviveu. Eu tenho uma doença autoimune, chama espondilite anquilosante. Eu tomo uma medicação todo mês que custa R$60 mil. Glória a Deus, quem paga é o plano de saúde. E eu também sou diabético. Eu tenho diabetes, eu tenho diabetes. Tem algumas doenças, a Ana também enfrentou algumas doenças. Então eu tinha um pavor se eu ia sobreviver, se a minha família ia sobreviver, e se os nossos negócios iam parar de pé. Muitas famílias dependiam da gente. Então eu não sei te explicar como a gente saiu do outro lado, mas saímos. Ninguém foi internado, ninguém passou mal lá em casa. Os nossos negócios, eu não sei te explicar como nós sobrevivemos. E a maioria de vocês, se parar para refletir, não tem lógica. A gente está aqui. Não é racional. É só Deus. Foi milagre. A gente sobreviveu tudo que a gente sobreviveu. E nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Então, ali começa e eu não paro mais. E ali eu jejuava por proteção, direção, força, estratégia. Porque Deus é Deus de estratégia. Entende isso? E o Senhor nos sustentou. E nunca mais eu parei de jejuar. Na igreja que nós viemos, eu estou aqui na família de Baixa Graça, eu e minha família há um ano e pouquinho. Nós lá vivemos algo extraordinário. Quando eu cheguei na igreja lá, nós tínhamos 200 membros. E nós vivemos um verdadeiro avivamento lá.
E não, a igreja não comportava mais. Mas para quem é da Baixada, Santos não é uma cidade fácil de você encontrar um imóvel grande. A cidade é muito vertical, não tem muitos imóveis. Os poucos que tem, grandes empresas ligadas ao porto vão lá e fazem aquelas propostas. Então não tinha condição. E a gente precisava dar um jeito, porque Deus estava nos dando um problema bom. A igreja estava superlotada e a gente não conseguia encontrar. E o nosso pastor na época falou, ó, a gente era bem próximo, ele falou, eu vou aprender sobre jejum. Eu tenho visto na Bíblia que quando as pessoas estão de frente, é um desafio muito grande, elas jejuavam. Eu quero aprender mais disso. Ele começou a estudar, trouxe para nós 4 palavras em 4 quartas-feiras, e muito forte sobre jejum. A gente ia na palavra, depois ficava 1h30, 2 horas orando, a igreja orando, por uma causa impossível. A gente não via saída, não tinha recurso, não tinha imóvel, não tinha nada, não tinha condição. E ali o nosso pastor decide assim, ó gente, eu não sei vocês, mas eu decidi que eu vou jejuar. Agora nós já entendemos aqui, eu vou jejuar. É guerra, então eu vou usar as armas que Deus me deu, eu vou jejuar. E ele decide jejuar 24 horas, na água. O que eu quero dizer isso? Só tomou água, não comeu, não fez uma outra refeição, não tomou vitamina, nada disso. Água, ok? Água. Foi isso que ele tomou, 24 horas. E ele disse, quem vem comigo? E na época uns 20 foram, montaram um grupo de WhatsApp, uns 20 foram. E médico no grupo também, e começaram a jejuar. Dali, a gente sentiu algo diferente na igreja. E ele falou, eu vou dar um passo a mais, um passo de fé. Eu vou para 3 dias agora, só na água. Quem vem comigo? E o grupo cresceu. Não, agora eu vou para 7 dias só na água. Quem vem comigo? E aí o grupo cresceu. E agora eu vou para 10 dias na água. Intervalo, sendo acompanhado, médico com cuidado, tudo certo. Não, agora eu vou jejuar 15 dias na água. Agora eu vou jejuar 21 dias na água. Agora eu vou jejuar 40 dias na água. E quando nós chegamos ao desafio de 40 dias na água, o grupo já tinha mais de 1.300 pessoas. A nossa igreja saiu de 200 membros para 5.000 membros. E nós alugamos e fizemos uma reforma de milhões no prédio mais desejado da cidade. Ele fica na entrada de Santos, próximo à rodoviária. Esse prédio ficou fechado por mais de 15 anos, não tinha um fio elétrico, não tinha mais telhado, não tinha nada. O milagre aconteceu. Foi um avivamento tão grande que nós tiramos as cadeiras da igreja. Imagina essa cena. Só aquela fileira de cadeira para as pessoas que tinham alguma necessidade especial, os mais velhos. Todo o resto da igreja sem cadeira. Por quê, gente? Porque as pessoas assistiam o culto de pé. Não tinha espaço para botar cadeira. E do lado de fora ficavam muitas pessoas. Nós vivemos um verdadeiro avivamento. A igreja sai de 200 membros para 5.000 membros. E não para de crescer. Quando eu cheguei em Bragança e o Espírito Santo me direcionou para cá, eu disse isso para o pastor Rogério: eu vejo essa igreja vivendo um avivamento. Eu estou falando com você, sentindo a presença do Espírito Santo. Eu vejo essa igreja vivendo um avivamento. A gente tem alguns mentores, algumas pessoas de fora, discipuladores, inclusive, além do pastor ser nosso discipulador, mas eles têm dito isso para nós, né, amor, em momentos de discipulado, assim, ó, eu estou aqui em Curitiba, eu estou aqui não sei aonde, mas eu estou vendo o que vai acontecer na igreja de vocês e já está acontecendo. Aleluia. É muito forte isso tudo que nós vivemos. Recentemente, eu tenho jejuado como eu nunca jejuei. Esse ano eu já fiz 15 dias só na água, 21 dias só na água, e no último sábado eu entreguei o jejum só na água. Foram 40 dias tomando água. Emagreci 15 quilos, mas fui acompanhada por médico, fiz todos os exames antes, exames durante, exame depois, medi a glicose 3 vezes, minha diabetes costuma dar 170, 180, mesmo tomando remédio, durante o jejum não passou de 92. Glória a Deus. Tenho uma doença chamada espondilite anquilosante, sinto muitas dores na coluna quando está na semana de tomar medicação. Tomei medicação 2 vezes durante o jejum, não senti dor. Glória a Deus. Ok? Glória a Deus. E temos vivido isso e temos provocado, inclusive, o nosso grupo de obreiros aqui para fazerem o mesmo. Então, só que eu quero dizer que num desses jejuns o Senhor me confrontou. Quando eu vinha nesse processo aprendendo sobre jejum, e mesmo quando eu estou fora em período de jejum, eu jejuo 2 dias, 24 horas na semana. Numa das vezes, quando eu ia para o jejum de 7 dias, no 5º dia o Espírito Santo falou comigo: entrega agora. Eu falei, mas eu entrega. E eu disse, por que, Senhor?
Ele diz: porque você saiu do caminho, você que está orgulhoso, você está querendo bater recorde, você está feliz com os seus resultados, e não foi para isso que eu chamei para jejuar. Entrega agora. Você não está entendendo, você está usando errado uma arma que eu te dei, e eu entreguei, fui obediente. E a partir dali muitas coisas eu tenho aprendido. Que eu, naquele jejum, eu estava procurando resistir, e o que o Senhor quer é rendição. Glória a Deus. É isso que Ele quer, rendição. Eu preciso me render. E o propósito continua. Aqui na igreja nós temos proposto, nós começamos com o Ministério de Obreiros, isso já extrapolou para a igreja, e agora outras igrejas da família de Pai da Graça, e a gente já está envolvendo outras igrejas no Brasil, para que nós possamos, nos 3 últimos dias de outubro, dia 29, 30 e 31, fazermos um jejum coletivo, onde nós vamos orar pela igreja do Senhor, para que ela se posicione da forma como lhe agrada, ok? Nós vamos jejuar para que as maldições sobre a nossa vida de gerações passadas, ou que nós mesmos tenhamos dado abertura, que possam ser quebradas. Nós vamos jejuar pelos nossos líderes espirituais, vamos jejuar pelo nosso país, e cada um de nós pode incluir as suas causas pessoais. Mas esse é um convite que eu tenho feito para que nós possamos fazer. E nós vamos então jejuar por intimidade, por fidelidade, por nos tornarmos cada vez mais parecidos com Cristo. Não é para conquistar coisas, é para buscar a Deus. Esse é o convite. Só que cada um vai jejuar naquilo que pode. No nosso grupo que nós criamos segunda-feira, terça-feira, se eu não me engano, ele já tem mais de 150 pessoas e não para de crescer. E agora envolve pessoas de vários ministérios, de vários lugares do Brasil. Eu quero convidar você para estar com a gente. E não estou dizendo que você precisa jejuar 3 dias na água, ok? O nosso convite é que você faça o maior jejum, o mais desafiador que você já fez. E se você tem dúvidas, mas eu tenho essa doença, eu tenho isso, será que eu posso? Nós temos médico no grupo que você vai poder colocar lá suas dúvidas, e com muita responsabilidade ele vai tirar. E no menor chance de alguma coisa estar prejudicando a sua saúde, a nossa orientação é entrega. Porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. Não agrada a Deus colocar a sua saúde em risco. Então, se o mais desafiador para você é tirar o café da manhã, está tudo bem, até porque não é uma competição. E como o pastor lembrou hoje, aquela viúva, ela levou 2 moedinhas, e Jesus disse: essa foi a que ofertou mais. Então você pode tirar o café da manhã, e aos olhos do Senhor, o seu jejum ser aquele que o coração está mais alinhado com o que Ele espera. Então não é sobre recorde, mas precisa ser desafiador, irmão. A gente ouviu história quando a gente chegou aqui, a gente precisa parar de brincar, a gente precisa se posicionar. Deixa eu te dizer uma coisa: uma garrafa de água mineral que tenha 99% de água mineral e 1% de esgoto, você beberia dessa água? Sim ou não? Sim ou não? Não. Então, ou é tudo, ou é nada para o Senhor. Não tem meio termo. E não estamos falando de quantidade, nós estamos falando de uma entrega verdadeira. Disso que nós estamos falando, de coração. Então eu quero provocar vocês para que possam estar conosco. E assim, você pode jejuar e orar, você pode só jejuar, você pode orar às 3 da manhã, a gente abre uma vídeo, todo mundo entra, e foi lindo a última vez que a gente fez. Ou você pode dizer: Rezende, eu tenho uma questão que eu não posso nem jejuar e não consigo acordar às 3 da manhã para orar. Então eu quero te convidar para interceder pelos irmãos que estão na frente da batalha. Ore no horário que você pode, por essas pessoas, não tem problema, ok? Então esse jejum, eu estou convidando vocês, ele é acompanhado por médicos inclusive. Quem nos sustenta é Deus. Nós precisamos entender isso. Mateus 4,4 diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Deixa eu dizer uma coisa: o meu corpo tem limites, o seu corpo tem limites, mas o Deus que habita em nós, esse não tem limites. Ok? Eu nunca imaginei que eu seria capaz de ficar nem 24 horas em jejum. E não digo isso para minha honra e para minha glória. É só Deus. É só Deus. É Ele. Não tem mérito meu, não é para ter. Eu queria fazer um convite a vocês. Alguns aqui participaram desse nosso desafio do jejum, da oração às 3 da manhã. Quem participou e está aqui, pode ficar de pé, por favor.
Nós queremos conhecer e agradecer vocês que participaram. Muito bem, muito bem. Eu quero dizer para vocês que estão vendo essas pessoas de pé, que essas pessoas oraram às 3 da manhã, por 3 dias seguidos, e jejuaram por vocês. Queria pedir uma salva de palmas para Jesus pela vida deles. Olha comigo para vocês continuarem de pé, e eu quero fazer um convite para vocês que estão sentados. Nós não estamos falando sobre jejuar 3 dias, às vezes vai ser só tirar o café da manhã. Às vezes você fala, jejuar eu não consigo, eu vou conseguir orar, então vem orar com a gente às 3 da manhã. Dizendo, eu não consigo jejuar e não consigo orar, não, então vem interceder por quem está jejuando e orando no horário que você puder. Eu quero perguntar para os que estão sentados, quantos de vocês querem lutar essa guerra com a gente? Por nós e por todos os outros. Podem ficar de pé, por favor? Amém. Glória a Deus. Ou jejuar, ou orar, ou jejuar e orar, ou interceder. Ok? Glória a Deus. Eu queria que vocês dessem uma olhada para o lado e olhem o exército que está se levantando. Você sabe o poder de um grupo que jejua e ora pelo mesmo propósito? A gente tem um grupo de WhatsApp, eu não sei se vai dar para colocar aqui. Está lá no fundo impresso. Então lá no fundo impresso, no final eu e minha família, a gente vai estar ali para trazer você para um grupo de WhatsApp, onde a gente está todos os dias botando um devocional e explicando, e um médico para tirar dúvidas, e querendo tirar suas dúvidas. O que o Senhor quer é o seu coração. É isso que Ele quer, ok? Ok? Gente, tem um exército se levantando e eu vejo uma grande transformação. Muito obrigado. Vamos aplaudir ao Senhor por esses homens e mulheres corajosos que tomaram essa decisão. Podem sentar, muito obrigado. No final, nós estamos ali para vocês entrarem no grupo, e vamos divulgar nos grupos da igreja. Podem convidar seus parentes, conhecidos de qualquer lugar do Brasil e do mundo que queiram jejuar pela mesma causa e orar pela mesma causa, ok? Então, assim, nessa semana eu ainda vou colocar lá a programação. Todos os dias a gente tem colocado informações importantes lá. Durante esses 40 dias de jejum que eu fiz, o último, eu tive algumas lições. O Senhor ministrou algumas verdades profundas ao meu coração. E eu estava vivendo um deserto. Um deserto que assim, o jejum ele transforma fome em adoração. O deserto ele é um convite do Espírito. Mateus 4:1 diz: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Presta atenção, não foi por Satanás, foi pelo Espírito Santo. E o jejum que eu vivi foi um deserto. Foi um deserto. O jejum é um deserto. Momentos que, às vezes, no meio da cidade, você ouve um monte de barulho, confusão, e mal consegue, um monte de distração, mal consegue ouvir a voz do Senhor. Mas no deserto você ouve a brisa, você ouve detalhes. Então, no deserto, a gente fica mais sensível para ouvir a voz de Deus. Então, nem todo deserto é um castigo, alguns são um chamado. Deus usa o deserto para revelar o que está dentro de nós e moldar o nosso caráter. Presta atenção, se eu tivesse aqui uma garrafa de água mineral cheia, sem tampa, e eu apertasse, o que ia sair? Água. Quando nós somos apertados nas dificuldades da vida, o que sai é o que está dentro. Só que às vezes a gente nem se dá conta disso. Às vezes o que está dentro de nós, por fora é bonitinho, mas por dentro é podre, cheira mal. Então, quando eu sou colocado em situações desafiadoras, sai de dentro de mim aquilo que já estava lá, mas que às vezes eu nem me dei conta que estava. E aí eu quero dividir com vocês algumas coisas. Deuteronômio 8:2 diz: o Senhor te guiou para saber o que estava no teu coração. E foi assim que eu me senti. O deserto não é punição, é preparação. No deserto Deus te tira do caminho. Ele não te tira do caminho, Ele te coloca no centro da vontade dEle. O jejum é relacionamento e dependência. O Senhor me ensinou que o jejum não é só renúncia, é relacionamento e dependência. Teve momentos no meu jejum que eu senti,
às vezes eu tenho sentimentos que eu não consigo dar nome. Eu não sei se já aconteceu com vocês. E eu oro, eu falo: Senhor, eu estou sentindo algo, eu não consigo dar nome. Qual o nome? Algum tempo atrás ele me disse: o nome disso é inveja que você está sentindo. Não, e eu não conseguia, porque eu acho que inveja é sempre para os outros sentir, não para mim. Os outros sentem inveja, eu não. E foi muito confrontante quando o Senhor falou: o nome disso é inveja. E você precisa resolver isso. Durante o jejum eu senti ódio. De quem? Dos meus inimigos? Não, da minha família. Não, eu chegava em casa, minha filha tinha organizado um hambúrguer, como é que chama? Hambúrguer gourmet. 30 jovens comendo hambúrguer gourmet. E eles falavam assim: nossa, gostou? Meu Deus, que hambúrguer bom. E esse molho? Ó, passa esse molho aqui. E essa batatinha? Cheddar. Não, faz o cheddar. Não, eu pedi a pizza. E pizza que é aquelas coisas, mas não, essa não está maravilhosa. Comia e falava assim: gente, que bife maravilhoso. Era hora. Eu falava: não, eles estão me provocando, não é possível. A menina que trabalha lá em casa fazia comida. Eu falei: essa comida nunca chegou tão bem. Eu estou do outro lado da rua. E o ponto dessa carne? Filha, pelo amor de Deus. Aí era a hora de eu ir para o meu quarto e falar: Senhor, eu sei que eles não são meus inimigos e não estão me provocando. Cura isso dentro de mim. Porque eu nem sou obrigado a fazer jejum. Eu estou fazendo jejum porque eu sou livre. Eu escolhi. Nada me impede de sentar naquela mesa e comer. Mas o Senhor me deu essa liberdade. Mas eu não tenho força. Então, cura isso em mim e me faz resistir. E eu precisei orar muitas vezes para o Senhor. Porque o que saía de dentro de mim é o que sempre esteve lá dentro. Quem está entendendo? Amém? Sempre esteve lá dentro. Quando eu era confrontado, era esse o sentimento. E aí o Senhor falou e me curou. Glória a Deus. O jejum, como eu disse, é relacionamento e dependência. A minha filha, Aninha, ela, de vez em quando eu chegava em casa, eu e a Ana, a gente viajava, dormia fora, e a Aninha, eu chegava em casa, minha cama estava desarrumada, como se alguém tivesse dormido nela. E eu dizia assim: Aninha, por que minha cama está desarrumada? Não entendi. Assim, sabe o lençol, como alguém tivesse dormido? E ela falou: pai, eu dormi lá. Tu dormiu? Por que tu dormiu na minha cama? Porque eu queria sentir o cheirinho de vocês, cheiro da mamãe, sentir a presença de vocês. É isso que o Senhor espera de nós. Que nós queiramos estar com Ele. Muitos de nós, mesmo quando oramos, pedimos algo ou agradecemos algo, e não tem problema nenhum. Mas se oração é um diálogo, os dois precisam falar. Do contrário, é um monólogo. Então eu entro na presença do Senhor e não tem problema que eu peça, não tem problema que eu agradeça, é lindo, mas em algum momento eu preciso ouvir o que Ele quer falar comigo. Eu preciso estar sensível para isso. Isso é um diálogo. E eu me lembro, a presença de Deus não é um lugar apenas para falar, pedir e agradecer, mas também para ouvir e permanecer. Sabe, deitar no colo? Sabe quando seu filho era criança, corria para o seu quarto, não porque teve pesadelo, nada, só porque queria ficar junto? É isso que Deus espera de nós. O jejum é o tempo em que calamos para ouvir Deus e diminuímos o corpo para fortalecer o espírito. Quando eu era bem novinho, 8, 9, 10 anos, meu pai se mudava muito e eu tinha autoestima muito baixa. Meu pai trabalhava distante, vinha em casa uma vez a cada 3 meses, e quando via, sempre muito impaciente, brigava, e como mudava muito, eu não construía amigos, não tinha relacionamento próximo, e eu tinha autoestima muito baixa, eu era muito sozinho, eu tinha muita dificuldade. Então, as pessoas diziam que eu tinha um amigo invisível, né, virtual, mas na verdade já era Jesus. Eu andava na rua conversando com ele o tempo todo. Com 8, 9 anos eu não tinha amigo. Então meu amigo era o Senhor. Eu falava: ó, Senhor, isso. E falava com linguagem de, sabe, às vezes falava gíria, mas é um amigo muito próximo, assim, muito íntimo, né? Chamava de Senhor, chamava de você. E era muita intimidade, assim. O tempo todo, com muita intimidade, falava com ele. E na época sofria muito bullying, que hoje chamam de bullying, na época nem era isso, mas eu tinha dificuldade de lidar com isso, uma autoestima muito baixa. E num dos meus jejuns, o Senhor falou comigo: Senhor Rezende, é aquela convivência que eu quero. Eu quero aquele amigo de volta. Porque você não tem mais tido tempo assim para mim. A nossa relação está muito formal.
Sabe, tem hora, tem dia, tem um assunto certo, tem a forma certa de falar. Não era assim, era natural. A gente conversava como amigos. E eu sentia o quanto você tinha prazer de estar na minha companhia. O que eu quero de volta é aquele amigo. Foi uma das coisas que o Senhor disse para mim. E é isso que eu acredito que Ele quer de cada um de nós. Uma amizade sincera. O desejo de estar junto. Não como um supermercado que eu vou buscar algo que eu estou precisando. Ok? Mas alguém que eu tenho prazer em conviver. E foi isso que o Senhor nos disse. Outra coisa. Durante o período de jejum, eu percebi o amor de Deus em detalhes. As pessoas perguntam, Carlos, você viu anjo? Eu não vi anjo. Mas eu vi Deus em coisas que antes eu não via. Quando eu fui entregar meu jejum de 15 dias, eu olhei para a mesa e vi lá a salada, vi várias coisas. E eu não sou um cara que me emociono muito fácil, no sentido de derramar lágrima. Mas eu embarguei a voz, eu me emocionei. E a minha esposa falou, amor, está tudo bem? O que houve? Eu falei, amor, você consegue ver o amor de Deus nessa mesa? Presta atenção. Olha para a vasilhinha de comida do nosso cachorro. Nunca faltou comida. Mas é aquela ração. Ela tem a mesma cor, a mesma densidade, o mesmo sabor. E o nosso cachorrinho está aí, está bem. Ou seja, Deus podia ter feito uma comida para nós que tivesse a mesma cor, a mesma densidade, o mesmo sabor, mas que cumprisse todas as necessidades nutricionais. Qual é o único motivo do Senhor ter feito comidas de cores diferentes, sabores diferentes, densidade diferente, líquido, sólido? Qual é o único motivo? Amor. Glória a Deus. O mundo podia ser e cumprir todos os planos do Senhor sendo monocromático. Qual é o único motivo de Deus ter nos dado as cores? O mundo ficou mais alegre. Amor. É o único motivo, não tem outro. Então, nós ficamos sensíveis para ver Deus no nosso entorno o tempo inteiro. O tempo inteiro. É só o amor. O amor de Deus não é funcional, não é para funcionar. Ele é generoso. É muito mais do que nós podíamos imaginar. Muito mais, muito mais. Então, esse mundo colorido é um lembrete diário de que Deus nos criou para desfrutar, não só para sobreviver. O problema é quando as coisas nos ganham e nos tomam. Esse é o problema. Então, assim, talvez a mesa seja o lugar de maiores pecados que nós cometemos. E os crentes ainda tem uma brincadeirinha que diz: crente não bebe, mas come, que é uma beleza. Mas isso também é pecado. Ok? Toda vez que nós comemos algo que nós sabemos que nos faz mal, por exemplo, açúcar, ok? Toda vez que nós comemos mais do que devemos, talvez a mesa seja um dos lugares hoje onde nós mais tenhamos a oportunidade de pecar, e a gente nem se dá conta disso. Então, quando nós entregamos ao Senhor e diz: Senhor, porque, gente, eu não neguei um convite, tá bom? Eu fui em festas, fui em aniversários, tomei café, fiz tudo essas coisas aí. Então, no meu jejum houveram dias de paz e dias de irritação, não por fome, mas pela carne gritando por controle. Gálatas 5,17 diz: a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne. Em 2016, um cientista japonês, ele ganhou o prêmio Nobel ao provar que jejum é saudável. A partir de 24 horas começa um processo de autofagia, onde o meu corpo, por não estar sendo alimentado, ele começa a se alimentar das células defeituosas. Quem jejua com frequência dificilmente terá câncer, dificilmente terá mal de Parkinson. Isso é provado pela ciência e muitas outras doenças. O seu corpo se alimenta das células defeituosas. É saudável. Esse cara ganhou o prêmio Nobel. O jejum que está no livro dos recordes, Guinness Book, não tem como a pessoa burlar aquilo. É muito acompanhamento, é o cara sendo filmado todo dia. O maior jejum que o homem já fez, registrado, 380 dias, 382 dias.
Esse homem pesava cerca de 240 quilos quando começou, e quando terminou pesava 80, acompanhado por médicos. Não morreu. Como eu posso pensar que ficar sem o café da manhã eu vou morrer? Ah, mas eu sinto dor de cabeça. Eu vou te dizer isso, eu também sentia. Isso é prova da sua má alimentação antes do jejum. Se você fizer um período de desintoxicação, você vai entrar no jejum e nem dor de cabeça você vai ter. Ok? Então é o corpo, quando você sente dor de cabeça, é o corpo cobrando o veneno que você come todo dia. É como droga. Por exemplo, açúcar. Ok? E o corpo vai cobrar. Mas se você entra num processo de desintoxicação, você entra num período de jejum e nem dor de cabeça você sente. Ok? Isso não quer dizer, a nossa luta ela é emocional. Ela não é uma necessidade física, biológica, química. É só a mente. Quando você sente o cheirinho da comida, as pessoas ali, o horário, o café, não, aquilo é a mente, não é o corpo. Eu posso dizer para vocês que eu acabei de fazer agora um jejum de 40 dias na água. E estou aqui, ó, vivo, bem, nem emagreci mais do que podia, o médico estava acompanhando. Se eu perdesse mais 5 quilos, ele ia pedir para eu interromper, mas foi tudo dentro do planejado. O corpo se renova no jejum, a alma se renova na presença e o espírito se fortalece na palavra. O deserto ele prepara para uma nova estação. Mateus 4,11, quando diz assim: então o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Então o deserto foi o altar onde Jesus foi testado, foi preparado. Dali ele começa o seu ministério. Depois do jejum, os anjos o serviram. Talvez você faça um jejum e dali você vai começar de fato a viver o seu ministério. Jesus já tinha 30 anos. Não sei quantos anos você tem. Quem atravessa o deserto com Deus nunca sai como entrou. O deserto é o altar onde Deus transforma a fraqueza em poder. Mas tem alguns frutos, e vocês viram minha esposa e meus filhos aqui, a gente já vai terminar. E tem algo que me alegra muito. É o que Deus está fazendo dentro da minha casa. Glória a Deus. Meu filho, Pedro pode ficar de pé. O Pedro fez a oração inicial, depois fez aqui. E eu quero falar sobre o Pedro. Na semana passada, nós tivemos aqui um culto de jovens. Foi semana passada? Acho que foi sábado, não é? Ontem, e no outro sábado, teve células. Conferência de células. E no final, o Pedro falou para mim assim: pai, eu vou comer com o pessoal, com os jovens, vamos sair para uma lanchonete e tal. E o Pedro tinha se colocado para fazer um jejum de 10 dias na água. Pedro tem 23 anos, já fez alguns jejuns. E aí quando ele falou, o carro dele estava na oficina, eu falei: Pedro, pega meu carro, eu estou com colegas aí, eles me levam. Depois eu lembrei, falei: Pedro, volta aqui, filho, tu está de jejum, cara, onde tu vai lá? Aí ele falou assim: pai, você fez 40 dias de jejum na água, não deixou de sair com a gente um dia, sentou na mesa, foi em todas as festas. Eu não vou fazer diferente do que você fez. Nem? Você entendeu o exemplo? Pode sentar, Pedro, obrigado. Quero falar também sobre a Aninha, minha filha. Pode ficar de pé, Aninha? Aninha, a gente jejua em casa. A Ana já jejuou 7 dias na água várias vezes, tá? O Pedro agora 10 dias, já tinha feito 7, 5. A Aninha tem uma dificuldade, a Aninha tem problema de estômago. Todo ano ela tem que fazer exame, ela tem gastrite, aí dá úlcera, dá um monte de coisa. Então ela nunca conseguia fazer jejum. Mas durante esse período de 40 dias, por 2 vezes a Aninha jejuou 24 horas na água. E eu também disse para ela, quando ela disse que estava jejuando, eu falei: filha, mas o teu problema de estômago? Ela falou: pai, tu jejuou 40 dias, eu acho que eu não vou jejuar 24. Pode sentar. Quero dizer para vocês do poder do exemplo. Quando a gente morava em Santos, a gente tinha 2 células acontecendo ao mesmo tempo. Uma no andar de baixo, outra no andar de cima de casa dos jovens e a nossa de adultos. Então embaixo ficavam os jovens, em cima ficavam os pais dos adultos. Era comum pessoas que nos conheceram antes da nossa conversão dizer: nossa, eu queria tanto que meus filhos andassem com seus filhos. Eu estou vendo o que vocês têm vivido e tal, algo maravilhoso. E eu dizia: irmão, que bênção. Vem, traz seu filho, ele fica lá embaixo, você fica aqui em cima com a gente. E eles diziam assim normalmente: não, eu quero que meu filho vá, eu não. E eu dizia: irmão, isso não tem como dar certo. Você pode trazer seu filho, mas não tem como dar certo.
Porque você deixa seu filho aqui e vai para o pagode, vai para o bar, tomar cerveja, e você quer que seu filho fique aqui, mas você não fica. Vocês entenderam o poder que é o exemplo? Se seu filho te vê de joelhos, orando, lá em casa nós fazemos devocional todos os dias, a gente enfrentou crise, era para a gente ter se divorciado, era isso que Satanás queria, mas a gente pegou, fazia uma oração em família por semana, agora a gente faz todo dia, das 7 da manhã às 7h40, a gente faz um culto em casa, tem louvor, tem palavra, tem oração, os 4 reunidos. A gente jejua frequentemente. Então o que nós temos vivido em todas as áreas da nossa vida, que é algo sobrenatural, nós já estamos vivendo as promessas do Senhor aqui. Antes da eternidade, aqui nós já estamos vivendo. Amém. Mas é a questão de um posicionamento, e a gente não vem de família cristã. É jejum, fala comigo, é jejum. É oração. E é palavra. E é isso que nós temos vivido. Eu tenho visto o exemplo dos nossos filhos e o que tem vivido também. Assim como a Ana já jejuou 7 dias. O deserto é o lugar onde o velho eu morre e nasce um novo adorador. O altar é o lugar onde o fogo nunca pode se apagar. O jejum não me faz forte, ele me faz dependente. O deserto não me destruiu, me transformou num altar. E que essa fome por Deus nunca se apague em nós. De novo eu quero te lembrar, não tem a ver com quantidade de dias, isso não vai impressionar Deus, tá bom? Mas é o seu coração, a entrega no seu coração. O Senhor não mede o sacrifício em tempo, mas em sinceridade de coração. E o verdadeiro poder de jejum está no quanto ele nos aproxima da presença e da obediência de Deus. Quando o deserto se torna um altar, a fome vira fogo e o silêncio se transforma em voz. O Senhor coloca no meu coração você que está aqui hoje, que tem talvez uma questão de algum problema de saúde, você que tem uma guerra para travar, seja um problema físico, emocional, você que tem uma luta, uma causa que parece impossível. Eu quero te lembrar que nenhuma causa é impossível para o nosso Deus, ok? Você que quer lutar essa guerra com as armas corretas, que já entendeu que precisa se posicionar, porque o poder de Deus não é limitado, nós precisamos ter maturidade. Então você que quer se posicionar, orar por cura, orar pela conversão de um parente seu, orar por solução de um grande problema seu, eu quero te pedir que saia do seu lugar e se posicione, venha aqui na frente, nós vamos orar por vocês. Amém? Ana, você pode estar aqui comigo? Amém. Ô Senhor, hoje eu entro na sua presença, Pai, para te pedir, Pai, por esses meus irmãos, Pai, que estão se posicionando, Pai, estão saindo do seu lugar aqui físico, Senhor, mas também no mundo espiritual estão se posicionando, Senhor, estão se rendendo ao Senhor. Eu não sei qual é a luta, qual é o problema de cada um deles, o que eles têm enfrentado, Pai, mas o Senhor sabe. E hoje os seus filhos estão aqui, Senhor, em oração, Pai, estão rendidos, Senhor, ao seu poder, Pai, para que o Senhor possa fazer a transformação e o milagre. Nós oramos por cura, Senhor. Nós sabemos que para o Senhor não tem doença que seja incurável, Senhor. Não há condenação. O Senhor levou, Pai, todas as doenças naquela cruz, Senhor. Oh, Pai, então eu oro por cura, Senhor, seja ela física, seja ela emocional, Senhor Jesus, mas eu oro por cura para esses seus filhos, Senhor Jesus, que o seu nome possa ser glorificado, Senhor, através dessas curas que nós veremos aqui, pessoas curadas de doenças que a ciência, que o homem dizia que não havia cura. Senhor, eu oro também, Senhor, pela conversão, Senhor, dos parentes, desses que já estão aqui, Pai, rendidos há anos, orando, Pai, para que os seus parentes possam viver, Senhor, uma experiência com o Senhor. Oh, Pai, nós já declaramos, Pai, nós já agradecemos por esse milagre, Senhor. Pai, muitos dos parentes dessas pessoas que estão aqui se posicionando, maridos, esposas, filhos, pai, mãe, tios, primos, todos eles estarão vivendo, Pai, uma experiência com o Senhor, Pai, estarão entregando a vida para o Senhor, Pai.
Eu oro também, Pai, para que essas famílias, Pai, aquelas que têm uma causa financeira, um problema profissional, Senhor Jesus, que portas se abram, Senhor, sobre eles. Eu oro, Pai, por oportunidade profissional, por mais clientes, Pai, por organização financeira, Senhor Jesus. Que o Seu nome, Pai, seja glorificado através dos milagres que nós veremos aqui, para a Sua honra e para a Sua glória. Eu oro também, Senhor Jesus, para aquelas pessoas que estão vivendo ansiedade, depressão, os próprios que estão aqui ou seus parentes. Nós sabemos que essas doenças, elas adoecem a família inteira. Eu oro por cura, Senhor Jesus. Eu oro por cura. Eu oro também, Senhor, para que as maldições que possam estar perseguindo esses meus irmãos, elas agora sejam todas elas quebradas no nome do Senhor, e que as trevas não tenham poder e não possam tocar os seus filhos, Senhor. Que sejam lavados, Senhor, no sangue, Senhor Jesus, no Seu sangue que jorrou naquela cruz, Pai. Todas as necessidades aqui apresentadas no íntimo deles, Senhor Jesus, oh Pai, eu oro, Senhor, para que sejam atendidas. Eu oro também para que a nossa igreja possa viver um avivamento, Senhor. Traga, Senhor, para a Sua igreja, essa ou qualquer outra que o Senhor quer encaminhar, as pessoas que estão perdidas, que ainda não viveram com o Senhor uma experiência, Senhor, mas que já estão maduras, Senhor Jesus, e que podem lhe conhecer, Senhor. Eu oro por esse avivamento. Eu oro por voluntários, por servos, que as pessoas aqui, os membros, possam entender o quão valorosos eles são. E eles não nasceram para ficar sentados num banco, Senhor, mas para servir. Não há ninguém aqui que tenha tão pouco que não possa servir, Senhor. Então que essas pessoas se coloquem à disposição, seus dons, seus talentos, Senhor Jesus, tudo que elas têm, que possa, Pai, ser colocado a serviço da Sua obra. Eu oro, Senhor, pela vida dos nossos pastores, nossos líderes, Senhor Jesus, pastor Rogério, pastora Débora. Eu oro, Senhor, pela vida deles, que eles se mantenham como têm conseguido liderar essa igreja, com humildade, Pai, e seguindo, Senhor, seguindo a Sua vontade, no centro da Sua vontade. Eu oro por cada pastor, por cada presbítero, por cada líder de célula, Senhor Jesus, cada ministro de louvor que tem se posicionado e servido na Sua obra, Pai. Pai, nos dê força, nos mantenha no centro da Sua vontade, Senhor. Eu oro pelo nosso Brasil, Senhor Jesus, que nós como nação possamos viver um verdadeiro avivamento, que as pessoas do mundo possam ver, Pai, que o Senhor é o Senhor, Pai, do nosso país, Pai. É isso que eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus.